Peraí que não, eu tô ao contrário. Agora eu tô legal. Pessoal da torcida tricolor, hoje estamos começando mais um debate. Vocês devem estar percebendo pelas vestimentas da galera aqui, né? A gente tem um certo uruguaio aqui no peito, né? A gente vai falar hoje um pouco dessa mística do tricolor celeste, mas principalmente vamos falar de hoje o maior ídolo do elenco do São Paulo, que nem sempre é titular, que foi titular em alguns jogos, mas que a imprensa não gostou muito, que é Diego Lugano. E antes de começar, e antes de passar a palavra, hoje estamos aqui com o Regis Romualdo, que é um dos precursores da criação do Fala Bandana como ele existe hoje, não é isso? O Regis demorou um pouco mais tempo para sair da arquibancada, mas ele estava lá porque a gente começou nosso trabalho no Arquibancada Tricolor, que é um site grande do São Paulo. E aí a gente fez um trabalho que acabou ficando, que não correspondia mais ao que acontecia na arquibancada. Eu saí antes, o Regis ainda ficou um tempo na arquibancada, mas acabou vindo porque o trabalho que a gente fazia lá já era mais essa cara que a gente já fazia. A gente gostava de fazer. Quase foi bandana fala, né? Quase foi bandana fala. Isso foi um brilho de cena, né? O Senna que falou, não, muda. Sempre tem alguma coisa ali da precursão. Mas hoje a gente vai falar de um jogador que foi importante, inclusive nesse começo de trabalho nosso, que foi talvez o primeiro jogador que eu tive contato, que foi o Lugano. A gente teve aquele jogo beneficente que a gente ganhou uma camisa do Lugano e você ganhou as chuteiras? Bem antes ele não ganhou. De outro site ir até o Paraguai negociar com o Lugano a volta dele. A gente já estava negociando em 2011, lá em Jundiaí, na Cidade da Vives, beneficente do Nenê. A gente tentou convencer o Lugano a voltar, mas ele tinha contrato, São Paulo... Parecia Germán na época, né? Não era São pouca Paulo coisa. Não estava interessado em pagar altos salários, mesmo São Paulo não perguntando para ele quanto ele queria ganhar. E o Lugano já falava naquela época, né? Se o São Paulo precisar, essa é a palavra, gente. O Lugano só voltou pro São Paulo porque o São Paulo precisava dele. E, gente, quando a gente precisa de alguém, a gente acha que mas a gente precisa do Lugano em campo? Um pouco precisa, mas não era em campo. A gente precisava do caráter do Lugano, da disposição do Lugano. Então hoje a gente vai falar tudo que o Lugano fez nesse período em que ele retornou e toda essa história, e até remeter a alguns jogadores importantes do Uruguai, porque existe sempre... Olha, essa camisa não é por acaso não. Existe uma mística celeste. E, gente, para falar de Lugano, em primeiro lugar, que caráter que o Lugano tem, que coisa, como é diferente ver um Lugano. Lugano é um daqueles jogadores que, assim, eu paro, eu aplaudo, eu paro de trabalhar, porque assim, a gente faz o trabalho quando o assunto é Lugano. Diego Lugano é um dos maiores ídolos da história de São Paulo, com uma história curta, uma passagem curta. E, gente, não ganhou quase nada pro São Paulo, ganhou o quê? Paulista, Brasileiro, Libertadores, Mundial, quer dizer, qualquer um ganha. Né? Participou se você falou brasileiro, participou da Campeonato Brasileiro, sim, ganhou sim. Ganhou. Paulista, Brasileiro, Libertadores, Mundial, o que mais o cara podia ganhar? O que mais ele pode ganhar ainda, pode ganhar, ainda dá tempo. Mas Lugano é um dos maiores ídolos da história de São Paulo, tanto que quando aconteceu a apresentação no aeroporto, a torcida do São Paulo lotou o aeroporto de um jeito que a gente não viu. Quando o Ronaldinho Gaúcho voltou pro futebol brasileiro, na volta do Adriano pro Flamengo, o próprio Luiz Fabiano, que é um grande ídolo de São Paulo, quando teve aquela festa, não teve a comoção do Lugano, e não é por acaso. Obviamente que o Lugano não é mais habilidoso do que foi o Adriano na época dele, ou do que foi o Luiz Fabiano na época dele. O Lugano, ele tem uma coisa que é coração, que é raça, que é o que faz a gente ir pro estádio. É uma coisa que eu sempre falo em todo jogo de São Paulo. A torcida perdoa se o time perde, mas lutou até o fim, se transpirou, se o cara sangrou para perder aquilo, se ele vendeu caro. A gente não precisa ter o melhor time do mundo, mas a gente quer ter o time que mais briga, que mais luta, que mais nada. Então assim, não adianta ter um time de craques. E o Lugano meio que é um pouquinho disso. Então vamos começar aqui com o Regis, né? O Regis que participou desse jogo beneficente, que viu o Lugano de perto e que trocou uma camisa de da raça, né? Por uma chuteira. Conta um pouco essa história. Era uma camisa que eu mandei fazer com a estampa, né? Era alma celeste, raça uruguaia. Não, raça celeste, alma tricolor. E no final do jogo a gente teve a oportunidade, o Bandana já tinha entrevistado ele no intervalo. No intervalo, né? Tinha pedido maracanaço pra ele. E a gente conseguiu chegar próximo e conversar com ele mais, né? Até autografar o livro, a biografia dele que saiu só no Uruguai. E nisso eu entreguei a camisa e ele pediu sua camisa, né?
Ele, na verdade, eu fui entregar a camisa, ele autografou e levou a camisa. Eu acho que ele ia devolver a camisa pra mim autografada, mas ele levou. E nisso, a torcida em Jundiaí ficou próximo do Alambrado, no Jaime Sintra, que é bem perto da arquibancada ali. Colado, né? E eles tinham pedido pra gente levar o Lugano, né? Pra lá. Isso, o pessoal queria autógrafo dele, do Nenê, do Felipe Massa, que tava lá. E ficou ali no Alambrado muitos torcedores pedindo. De vários times, tá? E ele foi um dos únicos que ficou até a luz apagar. A luz do estádio apagou e ele continuou autografando, jogou meião, jogou camisa. E ele deixou a chuteira no gramado. Eu peguei a chuteira e entreguei pra ele, ó, não esquece, né? E ele devolveu pra mim e falou, pode levar. E a chuteira tá guardada ainda. E o que é mais legal, porque assim, esse jogo, a Ana Paula Oliveira, que era aquela bandeirinha, bandeirinha mais alta. Ela era bandeirinha, mas ela foi árbitra de futebol e ela posou na Playboy, e aí tiraram ela. E todo mundo viu a Playboy dela, inclusive eu, né? Mas eu vi por uma questão de curiosidade do trabalho, que a Vivi está aqui olhando pra mim. Então ela estava lá, e a hora que apitou o jogo, ela tinha convicção de que eu correria pra cima dela, mas eu corri. Eu já tinha entrevistado o Lugano, eu corri atrás do Lugano novamente. E quando eu corri, eu já tinha pedido maracanaço, né? E foi legal que eu entrevistei ele falou, meu português está bom? E eu falei, você falou em português? Foi muito bom. Já fazia 5 anos que ele estava fora do Brasil, né? Eu estava bem ruim em português. Ele falou, meu português está bom? Eu falei, você está falando em português? Não sabia. E aí, a hora que terminou o jogo, que eu corri pra entrevistar ele, no fim do jogo, ele tirou a camisa e me deu a camisa. Ele falou, a camisa é sua. E eu fiquei muito feliz. Mas, gente, o que é a diferença da grandeza do Lugano? Tava lá o Otávio Brito, né? O cara que trabalhava com a Ana Hickman, né? Tava o Brito Júnior. Brito Júnior, eu falei o quê? Não, é Brito Júnior. Brito Júnior que trabalhava com a Ana Hickman. Tava o Felipe Massa e alguns outros jogadores. Obviamente que os jogadores foram lá, jogaram bola e foram embora. Mas esses caras, tipo Brito Júnior, Felipe Massa, que estavam lá só por conta da fama que eles tinham em outros esportes. Tinha pagodeiro também. Tinha Exalta Samba, né? Deram pouquíssima atenção para fãs que estavam ali. Principalmente os fãs alambrados. Os caras jogaram bola e foram embora. Nenhuma crítica a... Mas eu acho engraçado, porque o Felipe Massa costuma criticar, o Senna não me deu autógrafo, e eu vim recusar 3 autógrafos para 3 crianças que estavam ali, não sei por que motivo, dentro do gramado, e ele, não. Ele foi metido com essas crianças, ele não sabe se essas crianças vão ser um dia o que ele não foi, campeão de Fórmula 1. Não é porque o Senna foi campeão, tá, Massa? Mas eu gosto do Massa, porque ele é São Paulino, ok, mas enfim, esse dia foi nesses dias. O Lugano, eu cheguei e falei, Lugano, a galera do Alambrado tá pedindo para você ir lá. O que o Lugano falou? Você estava perto? Claro, como se fosse evidente que ele iria. Eu falei, você pode ir lá? Ele, claro. E ele foi, gente, ele autografou camisa de tudo quanto é agremiação. Ele autografou até cartões. Comprovante de cartão de crédito, ele também deu autógrafo, que vai apagar, mas a pessoa guardou. Pois é. Ele autografou com a maior paciência do mundo e ele só saiu do estádio quando apagaram as luzes e 2 seguranças vieram pegar ele por cada braço e falaram, você tem que ir embora. A confraternização dos jogadores depois. Né? Essa tosse é da Nenê, tá? A Lana está aqui, a filha do Regis. O Regis é incrível. Além de ser um grande participador do Fala Banana, ele é pai. Então a Lana está ali. Enfim, então assim, o Lugano, há muito tempo, ele mostra esse lado de ser muito mais do que um jogador de futebol. É um cara que tem... assim, ele tem a percepção do que ele representa para todo mundo. O torcedor, porque ele já foi torcedor no Uruguai quando era mais jovem, então, e ele por isso ele veste a camisa e até às vezes não troca quando o time perde, porque ele entende o torcedor, ele não quer que o torcedor se sinta ofendido porque o jogador não tá nem aí para uma derrota, e o Lugano sabe o quanto uma derrota dói. Então, é isso que eu falo. O Lugano, ele veste a camisa como torcedor. E o que é engraçado é que quando a gente fez aquela festa no aeroporto, aquela festa muito grande, boa parte dos veículos de comunicação, porque isso é carência. É lindo. Quando o Flamengo bate palma, o Flamengo bate palma, que coisa linda, o Flamengo bate palma. Não é carência, é lindo. Quando o Corinthians está se matando porque saiu da Libertadores fora do estádio, tem 4 torcedores lá pulando. Olha que exemplo a torcida do Corinthians. Os caras estão tacando bomba ali fora, mas a Globo está focando naqueles 4 que estão lá pulando, né? Chorando. Ai, que coisa bonita. Agora, quando o São Paulo vai fazer uma festa,
Ah, carência. Ah, é ruim. Ah, isso é mal amado. Os caras tratam a gente como se a gente fosse... Gente, a gente mostrou respeito por um cara que veste a camisa com respeito. Gabriel, o que você pode falar um pouquinho do Lugano? O Lugano, eu acho que o que simboliza muito ele, principalmente nessa passagem de agora, é que quando ele chegou ainda fora da forma ideal, ele chegou até abaixo do peso, ele precisava ganhar massa. Abaixo, ele estava bem forte, sim, mas... Ele precisava ganhar massa, ele precisava se recuperar, ele conta um pouco da história no último Bola da Vez que ele participou do programa da ESPN, mas principalmente ele ainda estava se recuperando, ele não tinha estreado e o São Paulo perdeu em casa pro The Strongest na estreia da fase de grupos da Libertadores. E o São Paulo estava com acho que alguns dias de salário atrasado, 10, 15 dias, eu não lembro exatamente, e naquela época o líder do elenco era o glorioso Michel Bastos. E ele falou que nenhum jogador ia falar com a imprensa, porque para demonstrar a insatisfação do elenco com os salários atrasados, sendo que o São Paulo tinha dado um vexame, um resultado que quase comprometeu a classificação do grupo na fase de grupos da Libertadores, e ele achou que não tinha que dar satisfação para o torcedor porque estava com salários atrasados. O Lugano, sem jogar, foi contrário a isso, peitou isso, e a partir do momento que o Lugano deu a cara para bater e ele foi o primeiro a dar entrevista, outros jogadores depois concordando com o Lugano e levados por esse espírito do Lugano, Denis, Kardec, eu não lembro se o Rodrigo Caio também, acho que o Hudson, todos foram junto dar entrevista também para explicar para o torcedor. Até o Denis, que você não é um grande fã, foi contagiado pelo espírito do Lugano. Não, é porque o problema com o Denis não é a pessoa Denis. A pessoa Denis é uma pessoa boa. Sei lá. Só não é um grande goleiro. Ele só é ruim profissionalmente falando. Mas é que a gente levanta essa leve porque fala assim, uma boa liderança faz até um jogador que não que pode não ter um grande peso pro clube ou que não tá, mas faz o cara, vou fazer isso. Tem atitude correta. Tem atitude correta. Atitude correta. E aí os jogadores foram se manifestar através da imprensa e só por isso o Lugano ele já deu uma mostra da importância que era no dia a dia. Coincidiu desse caso ser algo que envolve a imprensa, então ficou muito nítido para os torcedores. Mas o Lugano no dia a dia do clube... É o capitão sem braçadeira. Exato, no dia a dia do clube, por tudo que ele é, por tudo que ele representa, qualquer entrevista dele, que seja uma entrevista um pouco mais longa, como o próprio Bola da Vez, quem não viu o Bola da Vez, veja, é impossível você não entender o que é o Lugano. A importância desse cara no dia a dia vai além se ele joga um jogo por ano, 10 jogos por ano, 50 jogos por ano, não importa. Ele precisa estar no elenco. Quando ele falou que ele foi contratado, eu não vou poder jogar todos os jogos. E o Gabriel participou de um momento emocionante do Lugano, porque o Gabriel foi o repórter que na época fez a nossa cobertura do site, da despedida do Rogério. E o Gabriel presenciou em loco, assim, a distância que a gente está da câmera, o abraço que o Lugano deu no Mineiro. Como é que foi isso? O Lugano reviu o Mineiro depois de quantos anos que eles não se encontravam, né? E a gente estava entrevistando o Mineiro, acho que tinha eu e mais um repórter pegando uma palavra do Mineiro, o Lugano chegou, peraí. Teve também o pessoal da selfie. Mas a gente estava entrevistando. E aí o Mineiro tá dando entrevista e o Lugano chegou, peraí, deu um abraço no Mineiro, a gente tem isso registrado, acho que a gente chegou a colocar no vídeo da época da nossa cobertura da despedida do Rogério. E o abraço que ele deu no Mineiro foi um negócio maravilhoso, foi espetacular. É um carinho que ele tem e um carinho que ele mostrou pelo São Paulo. E eu acho que até por ele ser de uma cultura diferente, o carinho que ele demonstra é um respeito muito grande. Então, pela história que o cara construiu dentro da agremiação. E do clube. Ele fala que ele deve tudo ao São Paulo, inclusive o fato de não trocar a camisa é porque ele quer que o torcedor entenda que ali ele é um torcedor no campo. Nessa própria entrevista, eu estou se repetindo muito a entrevista da ESPN, porque tiveram muitos momentos marcantes do Lugano, tiveram muitos momentos Lugano na entrevista, em que ele mostra, o repórter pergunta para ele como é que ele se sente quando após uma derrota, um jogador do time dele está dando risadinha com o adversário. E a reação do Lugano, nada do que eu fale vai interpretar a reação do Lugano. A reação do Lugano é aquilo, quem não viu, veja. Porque mostra que esse cara, ele sente a derrota, ele tenta levar as pessoas pro lado positivo. Você tá voltando o pé do campo quando o São Paulo perdeu, porque você foi 9h45 da noite no Morumbi, não tinha transporte pra você voltar. Choveu. Você tá pisando duro no campo pensando desgraça. Tenha certeza, o Lugano tá igual, no mesmo bar. Mas o Lugano ganha bem. Nessa hora ele não ganha bem. Nessa hora a família dele não tá bem. Nessa hora não tem nada bem. E não fazem isso. Não fazem isso, exato. E o Lugano, uma injustiça que eu tento corrigir aqui. Gente, eu falei isso um milhão de vezes em alguns vídeos, mas o problema é que
nós, por mais que tenhamos peso, nunca vamos ter o peso de toda a imprensa. Se toda a imprensa fica falando, o Lugano tá velho, o Lugano tem condição, a mentira contada 1 milhão de vezes vira verdade. O Lugano não é um zagueiro medíocre, não é um zagueiro ruim, nunca foi um zagueiro que se destacou pela técnica, mas Tele adorava ter um zagueiro técnico e um zagueiro brucutu. Parecia que o Tele não tá no time, bota lá, Valber e bota o Ronaldão. O Ronaldão era técnico. Bota o Ronaldão. O Ronaldão era um cara que ele tinha o cabelo quadrado, que o Tele pegava aquele negócio, sabe que você vai jogar bilhar, ele encerava a cabeça do brother, sabe? O Ronaldão era aquilo, o Ronaldão era o cara que a gente tomou um gol do Stoichkov com 3 minutos de jogo contra o Barcelona, o Ronaldão rachou o cara no meio, o Stoichkov não passou no meio do campo, porque ele falou, mano, se eu for lá aquele cara... É porque ele foi substituído. Sim, não, mas ficou com medo. Não, mas assim, logo depois da entrada, você já mudou de lado. Já mudou de lado, pra ali eu não vou, não dá. Então assim, o Lugano não é que ele seja, que ele tenha, porque eu falo assim, o Ronaldão era mais grossão, né? Eu gosto do Ronaldão, mas ele era mais grossão. Não é que o Lugano seja um Ronaldão, mas ele não é um cara que se prima pela técnica, ele é um cara que se prima pela raça, ele é um cara que se prima pelo posicionamento, e ele vai muito bem nas bolas aéreas. E ele fez jogos esse ano muito bons. Palmeiras, Flamengo, River Plate, fez jogos que, esses 3 especificamente, ele foi muito bem. E ele o Palmeiras anulou o ataque do time que acabou sendo campeão. E que antes do jogo disseram que o ataque veloz do Palmeiras do Lugano. Jogou ele, o Lugano e o Maicon eram os titulares. Todo mundo achou que o Dudu, o Gabriel Jesus, o Roger Guedes ia correr e ia fazer a festa em cima deles. E foi 1-0 pro São Paulo. Ou seja, então além dele não ser um medíocre dentro de campo, muito longe disso, ele é muito útil ainda dentro de campo, se não para ser titular, para você ter no elenco o caráter desse cara, a disciplina desse cara, a postura dele, o coração e o que ele representa e a liderança dele dentro do clube, coisa que a gente não vê no dia a dia, coisa que às vezes a gente não vê durante o jogo, é muito, muito, muito importante. Para quem lembra como é que foi 2015, a gente precisava muito de um Lugano, de um Maicon que depois foi contratado, não foi loucura, a gente precisava de um cara como o Maicon, precisava trazer até para preparar o futuro, né? Sim, e para recuperar a instituição. O Lugano ele teve um papel fundamental esse ano e vai ter um papel fundamental. Gente, o Lugano é um cara, foi o primeiro cara a falar, mas o Rogério está sendo precipitado. Ele falou, querido, se o Rogério... Peraí que deu uma pane, porque a Vivi está cuidando da Lange. A Vivi está cuidando da Lange, ela está arrumando agora a câmera, o Daniel vai adorar isso na edição, arrumou, ela está cuidando da Lange, ela deu um chute na câmera, né? Não a Lange, a Vivi, tá? Nós vamos botar a culpa na Neném, que a Neném não fez nada. E assim, o Lugano é um cara assim, que fez essa diferença e vai ajudar o Rogério. Ele chegou e falou, não, Rogério, não se preocupem, se ele está entrando nessa é porque ele está preparado para isso. E assim, ele vai, e assim, cara, como a imprensa massacrou o Lugano por aquele jogo do Santos, que foi o 6º jogo seguido do Lugano, e o Lugano falou desde o começo, eu não tenho saúde para jogar o que é a loucura do calendário brasileiro, que não existe em lugar nenhum do mundo, que é um jogo dia sim, dia não, e não sei o que, isso eu não aguento. E ele fez 5 jogos seguidos antes desse jogo. E dentro desses 5 jogos seguidos, o jogo contra o Palmeiras que a gente citou aqui, ou seja, ou ele não comprometeu ou ele foi muito bem. Só que quando ele vai muito bem, passa em branco. Quando ele falha minimamente que seja... A imprensa massacra. Então assim, gente, não caia nesse engodo da imprensa. O Lugano é um jogador, não é perfeito, nenhum jogador é perfeito, mas é um jogador útil, é um jogador de elenco, ele nem sequer é o titular. Nem sequer é o titular. Então assim, não é um jogador para ser massacrado como é. Sem ser o titular, ele é fundamental pela postura, pelo caráter e pela liderança dele. E quando falha, a imprensa faz uma... Assim, coloca como se fosse a caveira, como se fosse um monstro. Aí você vê goleiros falhando no mesmo nível que ele, os zagueiros falhando, o atacante perdendo o gol, e ninguém fala nada. O Lugano, tá vendo? Vocês fizeram festa, vocês fizeram festa. Então assim, gente, o amor que o Lugano tem pelo São Paulo, ele precisa ser recompensado pela torcida. A torcida tem que entender a grandeza que é o Lugano. E eu tenho certeza, com o Rogério, o Lugano já vai estar ali como uma peça fundamental. E quem sabe o São Paulo não tem a grandeza para oferecer para o Lugano, e agora a menina está chorando porque ela está desesperada, pensando que o Lugano pode parar. Tem que imaginar que o São Paulo possa oferecer para o Lugano algo parecido com o que ofereceu para o Mineiro em 2005,
para quem sabe o Lugano continuar trabalhando no São Paulo. Gente, vocês não têm ideia. A gente teve uma oportunidade, graças à comunicação de São Paulo, quando o Lugano foi apresentado, a gente teve uma oportunidade de entrevistar o Lugano no fim da coletiva de imprensa. Os caras separam muito a gente da imprensa oficial. Que às vezes eu entendo e em outros momentos não entendo tanto, no caso do nosso site, que tem toda a estrutura do mesmo, de um portal, todo mundo ali da comunicação, mas ok, a gente participou disso. Quando o Lugano falava, a galera ficava parada, sem reação, e o Lugano, até a última pergunta que eu faço, ele fala assim, vocês não entenderam o que eu falei? E eu falei pra ele, Lugano, não é que a gente não entendeu, a gente está assustado, porque a sua postura é muito diferente dos jogadores com os quais a gente está acostumado no dia a dia. Não é coisa que a gente vê. O cara fala de cara... Gente, um dos jornalistas do site lá foi fazer uma brincadeira de 2 Libertadores e um Mundial. Ele ficou sério, ele ficou carrancudo e ele falou, olha, é muito fácil para um jogador tirar sarro de um rival e ganhar pontos com o clube, mas respeito mesmo é você ganhar dentro de campo e respeitar o rival. Aquilo silenciou todo mundo. Respeita com a atitude, não é com garganta. Exato. Então, assim, é muito fácil fazer isso. Então, eu não faço. Eu não vou fazer isso. Então, assim, por essas e outras, Lugano tem uma importância. E eu tenho certeza que 2017 vai ser um ano mais tranquilo, sabendo que a gente tem um Uruguai lá, sangrando na Celeste, assim, pra gente. E, gente, não é só ele, né? Podemos citar aí do Pedro Rocha, Dario Pereira, Forlan. Álvaro Pereira em menor escala, mas que assim, pode não ter sido brilhante tecnicamente, mas de atitude também foi espetacular e chegou demonstrando conhecer a história do São Paulo, dos uruguaios que passaram pelo São Paulo. Então a ligação é muito bonita. O Pablo Forlan, ele foi técnico, né? E meu pai viu ele como jogador, ele foi técnico. Meu pai conta até uma jogada para o Forlan, que um jogador, eu não lembro agora o time, pena que meu pai não está aqui para contar, ele dá o drible da vaca no Forlan, ele toca a bola de um lado e ele sai do campo para correr atrás da bola. O Forlan fez a falta dele, o Forlan fez quase na arquibancada. Meu pai falou que o juiz ficou até confuso de onde apitar a falta, porque o cara pegou o cara lá no banco de reserva. Então, assim, e o Forlan, quando ele foi técnico, não foi uma passagem boa de São Paulo, e ele pediu demissão. Não foi o São Paulo que pediu, porque ele falou assim, não quero prejudicar o clube que eu amo, pra mim não me interessa salário. Então, é isso que faz o São Paulo fazer, às vezes, uma edição de camisa azul, não pra jogar, né? Não pra jogar. Não pra jogar, o Gabriel é contra essa mudança de coisa. Eu também sou. Quer fazer terceiro uniforme, que o Gabriel já acha ruim? Quer fazer, eu entendo. Mas faça com as coisas do clube. Mais uma coisa pra falar de Lugano? Não. Mais uma coisa pra falar de Lugano, mais uma. É isso. Gente, então assim, entendam. Quando o Diego Lugano estiver em campo, Diego Lugano, pode gritar à vontade, isso não dá nenhum. A gente fez um programa de mística, isso não dá nenhum problema na mística, não. Gritar Lugano, pode gritar e é Lugano, Lugano, Lugano. Um abraço pra todo mundo e até a próxima semana.